Combinar uma música com um livro que você já leu é fácil. Agora, combinar uma música com um livro que você nunca leu, com base apenas na sinopse do livro, já é um pouco mais complicado, não é? Então, nesse, que é o sexto vídeo do projeto 12 livros, 12 músicas, hoje eu venho contar para vocês se o livro Eu Te Amei em Outra Vida combina ou não com a música Lucky, é isso mesmo que chama Lucky, e se combina em quais aspectos há a combinação. Então, antes de responder essa pergunta e falar um pouco mais sobre o livro, deixe-me me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Lucky, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia. É uma música do Jason Mraz com a Colby Kylight, acho que é assim que pronuncia, né? Tô lendo ali, do álbum Re-Swing, Re-Dance, Re-String. E eu não vou saber pronunciar isso de jeito nenhum. Eu só vou saber dizer para vocês que esse álbum foi lançado em 2009, né? E essa música, eu lembro muito do clipe, principalmente do clipe dessa música. Quando eu acho que eu já falei aqui em algum vídeo de alguma música, né? Que remeteu ao meu passado, que casou com os livros desse projeto. Que no caso eu assisti esse clipe na antiga Mix TV. Principalmente passava muito no quadro clipe. Como é que é? Deixa eu até ver, colar ali que agora eu esqueci. Clipe e letra. Era um quadro da Mix TV onde a gente assistia o clipe com a letra da música pra gente entender e tal. Então, assim, o clipe, a vibe do clipe, eles parece que foi gravado separadamente, porque um tá numa cidade e outro tá em outra cidade, mas a conexão entre o casal ali, a letra e tal, me fez muito pensar com a sinopse desse livro, né? Me fez pensar muito que talvez case, né? Eu até coloquei aqui essa questão de que na letra, né? O timbre, a música e tal, fala que eles têm sorte no amor, que apesar da distância entre eles, apesar de todas as adversidades que eles têm, eles ainda assim são apaixonados um pelo outro. Então, pelo que eu entendi da sinopse, eu falei, eu acho que esse livro casa com essa música. E aí foi o teste, eu fazer a leitura do livro. Exatamente. Já o livro Eu Te Amei em Outra Vida, né, foi lançado aqui no Brasil em 2024, né, tô olhando ali, pela editora Livros da Alice, que é um selo da editora Trama. Ele, como vocês podem ver, né, eu li ele no Kindle porque ele está disponível no Kindle Unlimited, né. Na verdade, eu esqueci de falar, né, ele é do autor David Arnold, né. E como eu disse, ele está disponível no Kindle Unlimited, então pela minha fonte, porque isso eu sei que tem aquela velha variação de que tamanho de fonte, de letra, pode diferenciar o número de páginas, né? Para mim deu 367 páginas, né? Um livro que para mim não chega a ser um calhamaço, não, mas é um livro ok, né? Um livro grandinho, para mim que não tô mais habituado a ler como eu estava ano passado, né? E nesse livro a gente vê a história de dois personagens principais. O primeiro que a gente tem é o Evan. O Evan é um rapaz, o filho mais velho de um casal que se vê meio que dividido entre terminar a faculdade, terminar o ensino médio e ir para a faculdade no Alasca, onde ele vai conseguir estudar mais, desenvolver mais a sua arte, que é o desenho, né? Ele gosta muito de desenhar, ele desenha muito bem.
Mas ele tá dividido porque, ao mesmo tempo que ele quer ir, ele tem receio de deixar a mãe sozinha, porque a mãe foi abandonada pelo marido, que casou com uma outra mulher, que já tem família, já tinha filho, o filho tinha namorada também, né? Mas o pai não dava, não ligava mais para os filhos, né? Então ele fica meio que receoso, até porque o irmão dele. Opa, quase que caiu meu quinto. Até porque o irmão dele é muito ligado, tem muita referência aqui e tal ao filme ET, né? Então, sem dar muito spoiler, mas tem muita coisinha ali do filme ET para quem assistiu. Vai pescar aqui algumas coisas no livro, né? Vai entender essa relação de irmãos mesmo. A mãe dele acaba desenvolvendo uma certa doença que também deixa ele com o pé atrás. Mas com muita terapia, né? O Evan, é isso mesmo, o Evan acaba tomando uma decisão, né? Mas então no começo do livro a gente vê que ele é um rapaz assim que pensa muito nos outros, sempre se coloca em segundo plano. E a segunda personagem que a gente tem aqui, que agora deixa eu olhar aqui que eu esqueci o nome dela, é a Soshi. Acho que é assim que se pronuncia mesmo, Soshi. A Soshi é uma garota também com um passado terrível, né? Um passado traumático. Ela perdeu a irmã num acidente de carro e ela desconta tudo na bebida. E ela é uma garota assim, é descrito, né, que ela era uma garota muito amigável, uma garota que amava atuar e cantar, né? E ela se fecha muito com relação a isso. Ela sente muita pena dessa irmã. Ela tinha muita ligação com essa irmã. Eu gostaria de não comentar sobre isso. A gente vai entender também esse outro lado da Soshi, essa questão dela, dessa dependência dela do álcool, dela achar que tudo pode ser resolvido com bebida, né? Os pais da Soshi também não são tão lá grande coisa, né? Tem que admitir, mas a gente vê bem o luto dessa personagem. E a história dos dois vai se juntar quando num determinado momento, numa festa de colegial assim e tal, eles escutam um som, uma música, mas que só eles escutam, do nada, né? E aos poucos eles vão descobrindo mais separadamente sobre essa música. E é interessante a gente ver que assim, cada um percebe e escuta a música de um modo diferente. O Evan vai escutar a música e vai anotar os trechos que ele escuta, que depois com o tempo ele consegue juntar e tal, como um quebra-cabeça, e montar que essa música está sendo contada como se fosse uma história, né? E a Soshi vai ouvir e vai achar que é uma inspiração para ela fazer uns poemas, sabe? E o que eu achei bastante interessante, né? Deixa aqui eu não acho que seria um spoiler, né? Mas deixa aqui no ar que tem a ver com o passado de outras vidas, né? Daí o título do livro, né? Dos personagens. Então, essa ligação foi assim, com a música e tal, foi muito interessante. Pra quem gosta de romance, né? E eu tava precisando, foi uma ligação muito bonita de se ver. Tanto que hoje eu resolvi até usar essa camisa aqui, que tem uma questão de beija-flor aqui e tal. Achei que faz algum sentido, alguma alusão a esse pássaro que eles escutam, né? Que eles acham que é um pássaro que canta e tudo mais. Eu achei interessante fazer essa ligação. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é. Entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee
Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, por que não, você possa, quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal. Já quanto à narrativa, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui para vocês já, quem for querer ler esse livro, é que o autor, ele intercala uma hora um capítulo com o ponto de vista da Sochi, outra hora do Evan. E no meio disso tudo também, ele vai para outras vidas desses personagens. Ai, tô segurando o Kindle, mas eu acho que tá tão frio que tá escapando do meu dedo, eu não tô conseguindo segurar direito. Mas vamos lá. Ele passa pelo passado, assim, contando outras vidas dos personagens, mas mais precisamente como eles se encontraram em outras vidas. Então a gente tem questões de gêneros sexuais iguais, né? Não diferentes, não relações homossexuais, vamos colocar assim, não só heterossexuais, mas encontros deles com idades diferentes também, sabe? Isso tudo é bem explorado e ao mesmo tempo pela narrativa tanto da história principal do Evan e da Sushi, quanto das outras narrativas, que eu não quero dar spoiler, mas que o finalzinho do livro aqui me surpreendeu com um caminho que foi, mas depois voltou e justificou ali, que eu fiquei, gente, que incrível, que sacada. Eu só não gostei totalmente do livro, porque teve uma partezinha aqui, foi quase que no finalzinho, antes dessa parte que eu amei do livro, que eu achei que ficou meio arrastado, que eu achei que poderia ter sido enxugado um pouquinho para não ficar uma coisa tipo assim, poxa, já desenvolveu lá atrás, tá repetindo, que não sei o que, sabe? Eu achei que poderia ter alguma coisinha ali e tal, mas infelizmente eu tenho que colocar aqui, eu não posso ser fora de mão, falar que foi tudo incrível, sendo que não foi, né? Então, foi mais ou menos assim. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é... Então agora, respondendo aquela velha pergunta que sempre dá nessa parte do vídeo. Afinal, combina ou não combina? Então, vou só relembrar para vocês aqueles 3 tópicozinhos que eu sempre falo aqui, que é pra gente saber se o livro... Melhor, se a música combina com o livro... Não, como é que é? Se o livro... Agora, peraí que eu até me perdi. Se a história... Se o livro... Então, tá certo. Se o livro combina com a música... Até caducando aqui. Com a letra... Se o livro combina com a letra da música, a mensagem transmitida ou a vibe / o timbre da música. Então eu digo para vocês que é o seguinte: Eu Te Amei em Outra Vida combina perfeitamente nos 3 tópicos. Primeiro, pela letra da música. Pela letra da música, basicamente, sem dar spoiler, tem um trecho, deixa eu até ver aqui como é que fala, para eu poder não dar spoiler para vocês direito, mas que eu coloquei aqui, ó, que quando fala sobre como eles, mesmo de longe um do outro, sentem a falta, sentem a necessidade, a conexão de estarem juntos. A letra tem esse trechozinho que combina perfeitamente com o livro, então, como eu disse, não quero dar spoiler, então por isso que eu tô lendo ali, né? E que fala que a letra fala que eles só vão se sentir completos quando eles estiverem juntos novamente. Então, como eu disse, sem spoilers aqui, mas a letra da música é mais ou menos assim. Quanto à mensagem transmitida, claro, também combina, porque, como eu disse, principalmente nos capítulos finais, quando a gente tem uma questão de até o fim, sabe? Até o fim e além do fim, eu sinto que a mensagem dessa música fala sobre isso, sobre você achar o seu grande amor no seu melhor amigo, que pode sim se tornar o seu grande amor, como numa outra vida ele pode ser o seu irmão, como pode ser
sabe? A letra pra mim é sobre isso, é sobre amor e... como é que fala? Ai, pera que me fugiu a palavra aqui, deixa eu ver se eu coloquei ele. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Não, eu coloquei que a ligação entre isso, no caso seria alma gêmea, né? A palavra que eu tô querendo lembrar. É que a ligação entre as almas é mais forte e mais duradoura do que um simples plano, do que uma simples vida, sabe? Eu acho que a mensagem principal da música e do livro seria essa. E o timbre, né? Claro, aquele timbre melody, um pop meio melody, né? Que você escuta uma vez e quer escutar de novo, e quer escutar de novo. Combina também com o livro, porque você acaba lendo ele uma vez, mas você sabe que qualquer outra pessoa que pedir recomendação, você vai recomendar. Que se você pudesse pegar ele para ler de novo no final, você leria de novo, porque ele é um livro quentinho, é um livro aconchegante, é um livro que, apesar de ter essa ambientação fria, né, porque aqui não dá para ver direito, mas eu vou colocar na thumbnail, aí vocês vão perceber que tem gelo aqui na capa do livro, né? Ele é um livro quentinho de esquentar o coração, muito, muito bom. Ai, que delícia! E no final, a combinação foi perfeita. E eu digo pra vocês que Eu Te Amei em Outra Vida, eu fechei com 4,5 estrelas, né? Só por falta desse cuidadozinho que eu achei que poderia ter sido retirado um pouquinho ali no final, mas foi sem sombra de dúvidas um livro favoritado. Então, caso você queira um livro que combine com a música Luck, Eu Te Amei em Outra Vida é sem sombra de dúvidas uma excelente pedida. E para você também que quer só ler um livro de romancezinho para esquentar o coraçãozinho nesse friozinho que tá fazendo, gente, aproveita. Tá no Kindle Unlimited. Tem aí, tá... Meu Kindle tá toda apagando aqui. Deixa eu abrir de novo. A Amazon tá disponibilizando Kindle Unlimited para novos e antigos assinantes. Então peguem. Eu é que demorei um pouquinho para ler, né? Porque o meu ritmo de leitura caiu um pouquinho. Mas aí eu acho que uns 4 a 5 dias vocês conseguem ler esse livro tranquilamente. Ele tem muitos capítulos, mas como eu disse, são pontos de vista de personagens diferentes. Então é uma leitura rapidinha de se fazer e tal. Eu super recomendo. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Então agora aqui, aquela velha mensagenzinha que eu vou falar aqui pra vocês, que eu vou começar a ouvir a letra da próxima música para eu ver se ela encaixa bem, ver a questão da tradução, eu acho que é uma outra música internacional, não tenho certeza, né? Mas ver se a letra casa direitinho, ver a tradução bem, para ver se a letra casa bem com o livro, se o timbre eu tenho certeza que cabe, foi por conta disso que eu coloquei esse livro. Mas eu digo para vocês que essa música, que vai ser desse mês agora de junho, né, é uma música que, assim, fez muito sucesso. Não, mas muito sucesso mesmo. E ela tem um timbre mais grutal, eu acho que eu posso colocar assim. Joguei no ar. E é um livro de fantasia. Tenho que jogar aqui, porque eu tô precisando de ler um livro de fantasia, então por isso que eu peguei essa música com esse livro, porque eu preciso de ler alguma coisa de fantasia, certo? Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como